Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai tratar sobre o sujeito desinencial. O terceiro tipo de sujeito que se estuda é este, o sujeito desinencial. Ele também é conhecido em algumas gramáticas por outros nomes: oculto, implícito e elíptico. Todos esses nomes, desinencial, oculto, implícito e elíptico, indicam o mesmo tipo de sujeito. Desinencial por causa da desinência do verbo, oculto porque ele está escondido, a mesma coisa implícito e elíptico. No entanto, existe uma corrente de professores que preferem se referir a esse sujeito com o nome de desinencial. Eu, inclusive. Por quê? Porque pode-se descobrir o sujeito por meio da desinência do verbo, a desinência número pessoal. Como assim? Vejamos os exemplos. Primeiro exemplo: falarei com você amanhã. Nesse caso, você precisa seguir aquele passo a passo, lembra? Aqueles 5 passos. Primeiro passo, localizar o verbo. Quem é a forma verbal aqui? Por acaso é a palavra amanhã? Não. É a palavra você? Também não. É a palavra com? Não. É a palavra falarei, porque está no futuro. É o futuro do verbo falar. Então, segundo passo, fazer uma pergunta ao verbo. Com que finalidade, com que objetivo, com que propósito você faz essa pergunta ao verbo? Com o propósito, de que você possa encontrar o sujeito. Portanto, vou fazer a pergunta: quem falará com você amanhã? Resposta: eu. Eu falarei com você amanhã. Então, é necessário caracterizar esse tipo de sujeito como sujeito desinencial eu. Vamos para a próxima frase. Pediste autorização a teu pai? Primeiro passo, localizar o verbo. Por acaso é o substantivo autorização? Acabei de dizer que não, porque autorização é um substantivo. É a palavra a? É a palavra teu? É a palavra pai? Também não. É a palavra pediste, que é o verbo. Está no passado. Segundo passo, faça uma pergunta ao verbo. Quem pediu autorização a teu pai? Esse pronome me dá uma dica. Foi tu. Tu pediste autorização a teu pai. Logo, nesta resposta, ela precisa ser sujeito desinencial tu. Terceira frase. Precisamos de bons conselhos. Primeiro passo, localizar o verbo. Já adianto para você que o verbo é a palavra precisamos, do verbo precisar. Não é a palavra de, que é uma preposição, não é a palavra bons, que está servindo de adjetivo para o substantivo conselhos. O verbo, a forma verbal, é o elemento precisamos. Segundo passo, faça uma pergunta a esse verbo. Então, vou fazer pergunta. Quem precisa de bons conselhos? Resposta: nós. Calma aí. Agora apareceu. Resposta é a palavra nós. Nós precisamos de bons conselhos. Então, a resposta, sujeito desinencial nós. Quarta frase. Comprastes excelentes livros. Primeiro passo, localize o verbo. Livro não é verbo, excelentes não é verbo. Agora, comprastes é verbo.
Quem comprou excelentes livros? Então, seguindo o segundo passo, que é fazer essa pergunta ao verbo. Resposta: vós. Vou aumentar aqui. Vós comprastes excelentes livros. Repare que a palavra desinêncial se refere a esta desinência, a este final aqui do verbo, a este final da forma verbal. Esse é do eu, esse STE é do tu, o MOS é do nós e o STS é do vós, em seus respectivos tempos verbais, ok? E a resposta para esse tipo de sujeito é sujeito desinêncial vós. Repare que não temos sujeito desinêncial eles, nem sujeito desinêncial elas. Tampouco sujeito desinêncial ele, nem sujeito desinêncial ela. Veja comigo o motivo. Primeiro caso, eles estão na sala desde cedo. O verbo é essa palavra. Estão é a forma verbal, que você pode dar 2 traços embaixo. Segundo passo, faça uma pergunta a essa forma verbal. Quem está na sala desde cedo? Resposta: eles. Portanto, aqui é sujeito o quê? Simples. Tem um núcleo desse sujeito. Então, ele não pode ser desinêncial. Segundo exemplo, elas voaram pela companhia TAM. Aqui está o verbo, voaram, e eu tenho que fazer uma pergunta a esse verbo. Quem voou pela companhia TAM? Resposta: elas. Então aqui eu tenho um sujeito explícito, um sujeito que está sendo mostrado, e eu tenho um núcleo. Portanto, se eu tenho um núcleo, o meu sujeito é simples. Próximo, ele inventou o telefone. Temos que a palavra inventou é a forma verbal. Eu tenho que fazer uma pergunta a esse verbo. Quem inventou o telefone? Resposta: ele. E então ele é o sujeito. Logo, a minha resposta, sujeito simples, é a classificação desse sujeito. Veja o próximo. Ela escreve desde os 6 anos de idade. A palavra escreve é a forma verbal. Segundo passo, fazer uma pergunta ao verbo. Então, quem escreve desde os 6 anos de idade? Resposta: ela. Portanto, a classificação do meu sujeito será sujeito simples. Porém, muito cuidado aqui. Muito cuidado. Veja, escreveram um belo poema neste fim de semana. Primeiro passo, localizar o verbo. Qual aqui é a forma verbal? É a palavra escreveram. Agora eu vou fazer uma pergunta a essa forma verbal. Quem escreveu um belo poema neste fim de semana? Aqui o contexto não nos diz quem escreveu um belo poema neste fim de semana. Portanto, você é capaz de saber? Não pode determinar se foram eles, se foram elas que escreveram um belo poema neste fim de semana. Você não tem como determinar. Logo, se você não tem como determinar quem executou essa ação de escrever um belo poema neste fim de semana, a sua classificação para esse sujeito será sujeito indeterminado. Só que esse sujeito indeterminado será tema do nosso próximo vídeo. Logo, sujeito indeterminado, ok? Exercícios. Número 1. Identifique o sujeito desinêncial nas situações a seguir. Letra A.
aqui eu tenho uma tirinha do Garfield. Você é novo por aqui, acabei de me mudar. Meu nome é Timóteo Praga, e já que nos conhecemos, importa-se se eu der uma festa de boas-vindas para um amigo meu? Logo, eu peguei essa tirinha só para servir de exemplo para esse acabei. Então, quem acabou de se mudar? Já que acabei é a forma verbal, né? O segundo passo é fazer uma pergunta a essa forma verbal. Quem acabou de se mudar? Resposta, eu. Então, aqui seria a resposta eu. Sujeito desinicial, eu. De forma semelhante, você vai fazer na letra B. Estou cansado, não só não consigo manter meus olhos abertos, como mal consigo manter abertos os olhos dos outros. Então aqui eu tenho uma forma verbal, estou. Aqui outra, consigo, é uma locução verbal, consigo manter. E aqui a mesma locução verbal, consigo manter. Quem está cansado? Quem não consegue manter? Quem não consegue manter? Eu. Então, sujeito desinicial, eu. Letra C. Da letra C em diante, eu não vou dar a resposta. Então, veja bem. Isso aqui é um título de uma notícia que eu peguei no site do Dia hoje, dia 1º de abril de 2020, em que a OMS diz o seguinte: chegaremos a 1 milhão de casos e 50 mil mortes. De casos confirmados até hoje, mortes confirmadas infelizmente, né, uma realidade brasileira bem triste. Bom, segundo passo, fazer uma pergunta a esse verbo. Quem chegará a 1 milhão de casos e 50 mil mortes? Resposta? Bom, não vou poder dar essa resposta, né? Letra D. Gostamos imensamente do livro. Gostamos é a forma verbal. Segundo passo, fazer uma pergunta a esse verbo. Quem gostou imensamente do livro? A resposta você vai colocar aqui. E letra E. De vez em quando, sinto saudade dos meus amigos de infância. Aqui você precisa identificar onde está o verbo, onde está a forma verbal. Não é essa palavra, nem essa, nem essa, nem essa. É essa aqui. Essa daqui é a forma verbal do verbo sentir. Essa forma verbal está no presente, do modo indicativo. Então você vai fazer uma pergunta a esse verbo. Quem sente saudade dos meus amigos de infância de vez em quando? A resposta você vai colocar aqui, ok? Na próxima aula falaremos sobre o sujeito indeterminado. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, inscreva-se no canal, dê o seu gostei e compartilhe com pessoas que você acha que também possam curtir esse vídeo. Abraços, cuide-se e até o próximo vídeo.